Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar de tênis, vamos falar sobre o ATP 500 de Washington, primeiro dia do torneio, um dos maiores ATP 500 do ano, né? E eu vou deixar claro aqui que eu vou falar apenas de Washington. Eu sei que tem o ATP 250 de Kubitschel na Áustria, a gente também tem o ATP 250 de UMAG, né? Eu posso até falar, por exemplo, de alguns resultados um pouco notáveis, sem adentrar tanto, né, tipo nos números, mas eu quero focar em Washington porque é a US Open Series, é a quadradura, normalmente os maiores destaques vão estar lá, até porque é o preparatório mais direto para o Masters 1000 de Toronto e, obviamente, Cincinnati, e aí pós a gente tem o US Open, né? Só falando aqui, por exemplo, em Kubitschek a gente teve o Comensanha ganhando do Boyer, o Vucevic também avançando, o Rinderknecht ganhando do Bagnis, e o MAG a gente teve aqui o Wawrinka ganhando do tenista equatoriano Guilherme Meza, o Mariano Navone, o Basilashvili também avançando. São alguns detalhes, os jogadores que avançaram a próxima fase. Eu vou falar sobre os campeões eventualmente, como aconteceu semana passada, mas não são torneios que eu estou acompanhando com muito peso, né? Já Washington é outra história. Mas vamos lá. Primeira partida de Washington, já pedindo, deixe seu like, se inscreva no canal. Fabiano Marujan ganhou do Benjamin Bonzi por 2-0, 7-5, 6-1. Uma bela atuação do tenista húngaro que é extremamente instável e pouco confiável, mas nos bons dias é bem perigoso. E é aquele negócio, né? O Bonzi não conseguiu aproveitar as fragilidades do saque do Marujan e o jogo ficou muito mais no fundo de quadra, aonde eu acho que o húngaro leva vantagem, né? Tipo, ele tem uma distribuição de jogo melhor. Ethan Quinn passou por cima do Christopher O'Connell, esperava um jogo mais difícil, mas o americano fez um 6-3, 6-2, nem suou para vencer o tenista australiano, que já viveu dias melhores, né, tenisticamente falando, né, nem deu o trabalho que eu imaginava. E esse jogo aqui, para mim, um dos mais interessantes do dia, Matteo Arnaldo e Daniel Altmaier. Altmaier teve 4-1 e saque no quinto set e levou a virada do tenista italiano. E olha, um jogo que chegou a ter 4 match points para o Matteo Arnaldi, para o Daniel Altmaier, na hora que o Arnaldi sacou no 3-5, né? E assim, a gente teve depois match points pro Arnaldi antes do Altmaier sacar para levar pro tie-break, e no tie-break o italiano levou. O Matteo Arnaldi é um tenista que eu gosto muito em termos de talento, ele é qualificado, ele sabe jogar tênis muito bem, mas é um cara bem estagnado, né? Ele nunca, tipo, melhorou muito do nível que a gente está acostumado a ver dele. Então, assim, é uma vitória 4-6, 6-2, 7-6, ameaçou uma derrota, mas conseguiu se recuperar. Mas fica aquele gostinho, né? Se ele tivesse evoluído mais o jogo dele, ou trouxesse um pouquinho mais de variação e dinamismo, ele tinha tudo para estar no top 20, né? Porque eu acho ele um tenista bom demais para ter ficado ali apenas estacionado entre 50 e 30 do mundo. Daniel Evans ganhou dos Zizubeks por 2-7-1. O Daniel Evans que já foi campeão desse torneio em Washington. E assim, resultado é que o Bergs começa melhor, faz um 6-3, depois leva a virada, 6-4, 6-3. Uma remontada do Daniel Evans nessa altura do campeonato eu não estava imaginando, mas ele já fez uma grande gira de grama e começou bem na quadradura. Porém, eu não sou o cara que vou ter as maiores expectativas com o Daniel Evans. Ainda acho que o jogo dele, né, tipo assim, é interessante, backhand com uma mão, usa bem os slices, não é um cara que gera muita velocidade. E assim, ele tem que estar com a colocação de bola em dia para vencer tenistas como, por exemplo, um Sinner, Alcaraz, né? Até se a gente colocar aqui um Taylor Fritz, né? O cara que acelera a bola, né? Que distribui pancadaria no fundo de quadra, né? Eu não sei se o Evans consegue sustentar, né? Realmente assim tem que estar com a colocação de bola em dia, variando de uma maneira sublime para ter uma chance. O Alexander Miller venceu o Zukaev por 2-0, duplo 6-4. Tenista francês que faz boa temporada, tentando resultados bons também na quadradura, né? No saibro e na grama ele faz as suas, mas quadradura é uma superfície que o Alexander Miller, assim, né? Tipo, outros tenistas acabam conseguindo se potencializar melhor nessa superfície do que ele, né? Mas é uma boa estreia em Washington. Mackenzie McDonald venceu o americano que veio do quali, o Smith, por 2-1, 6-4, 6-1. McDonald que veio convidado, é um tenista que também tenta recuperar o seu melhor tênis e assim, conseguiu uma vitória bem interessante. O Cameron Norrie venceu o Billy Harris por 2-0, 6-3, 7-6. Essa é uma vitória legal para o Cameron Norrie, que já é o 41 do mundo agora, né? Ele que já foi top 10, caiu para fora do top 100, agora tá voltando, né? E do jeito que o ano tá indo, não dá para duvidar do Cameron Norrie começar a aparecer, quem sabe ali
no top 30 já a partir do US Open. Não sei se ele chega como cabeça de chave por lá, mas é inegável que ele tenha conseguido se recuperar no ranking. O Reilly Opelka venceu o Cassone, tenista americano que veio do quali por 2-1, 7-6, 6-7, 6-3. É aquele negócio, né? 23 aces, um jogador enjoado de enfrentar por causa do saque dele. O Opelka é perigoso mesmo quando o jogo de fundo de quadra dele tá machucando, né? Porque não dá para depender só do saque, a gente vai falar do Giovanni Mepiche Perricá, que assim, ele saca muito, saca, mas, por exemplo, ele só ganhou do Medvedev, só ganhou do Djokovic, porque ele estava afiado no fundo de quadra também, distribuindo bem os golpes, né? Ele tem um bom backhand, né? Eu acho que o forehand dele não é um dos mais confiáveis, mas ele é capaz de fazer alguns winners nele. Então, assim, ele é um tenista que quando tá jogando bem no fundo de quadra, ele incomoda, mas quando ele só tá no saque, o Opelka dá brechas, né? Tipo, eu acho que o jogo de hoje contra o Cassone não foi lá o jogo mais brilhante dele, mas ele conseguiu gerenciar e no final acabou levando 7-6, 6-7, 6-3, né? O Leonard Thiem venceu o Emiliano Nava por 2-0, 6-1, 6-4, vitória relativamente tranquila do Thiem, né? Na verdade bem tranquila. Agora eu quero ver porque esse jogo que ele tem agora é contra Andrei Rublev, né? Um jogo duríssimo para o Leonard Thiem. Yoshihito Nishioka venceu o Jenson Brooksby. Esse resultado eu não esperava, eu imaginava o Brooksby favorito, né? Até porque o Nishioka longe de viver os seus melhores momentos, caiu para 89 do mundo, mas venceu o americano, 6-4, 5-7, 6-1. Esse terceiro set do Brooksby foi bem abaixo do esperado. E o Nishioka, em alguns momentos, é aquele negócio. Ele tem aquele tênis extremamente sólido, não é um cara que tem muita potência, mas o Brooksby também não é um cara muito potente. Ele também joga muito nessa base de uma solidez, né? De um jogo que é base também na construção de pontos, alguns lances de direção. Então, ele não é um cara que está cortando o tempo de reação do japonês, e aí vira aquele jogo de quem se defende, quem se sustenta melhor e quem incomoda mais o adversário. No caso, o japonês levou a melhor. E a gente teve Giovanni Mepiche Perricá contra o Alexander Vukic, vitória do australiano 6-4, 3-6, 6-3. Olha, o Vukic, ele foi bem se defendendo dos breakpoints, foram 8 breakpoints que o Perricá produziu e só aproveitou um. O Vukic teve 6 e aproveitou 2, né? E assim, ele teve mais aces que o Perricá, 17 aces para o Vukic e 15 para o Perricá. E assim, né, o Giovanni Mepiche Perricá, gente, ele não é um tenista ruim, eu não acho que ele se reduz apenas ao saque. Vê aquele jogo contra o Fritz lá em Wimbledon, você vê que ele consegue prolongar alguns pontos, ele tem recursos, mas ele usa muito pouco isso, né? Eu acho que a maneira dele jogar, assim, nessa temporada definitivamente não trouxe resultados. Ele depende de um ATP 500 de base, é pontuação que se ele não conseguir defender, não duvido o PRK cair para 80, 90 do mundo. E assim, é um tenista que prometia ir mais longe, mas esse ano dele é muito fraco mesmo, né? Então, assim, esperava mais do PRK nessa temporada, nem na grama conseguiu se destacar. A melhor partida dele no ano foi uma derrota para o Taylor Fritz, porque ele levou um dos melhores tenistas da atualidade a 5 sets, mas ainda assim, não dá para ser isso, uma quase vitória, a sua melhor atuação na temporada. São poucas atuações realmente boas do PRK em 2025. O Brandon Nakashima amanhã os jogos que vão acontecer para encerrar. Na verdade vai ter até alguns jogos de segunda rodada, né, que o Musetti joga, né, mas assim, Brandon Nakashima e Tan Quinn, Davi Goffin e Jon Kachebu, o Svajda vai enfrentar o Memir Kecmanovic, Gael Monfils e o Imbigu, o Jaime Munar vai enfrentar o Marcos Giron, Quentin Halys enfrenta o Alexander Kovacevic, Cameron Norrie vai enfrentar o Lorenzo Musetti e o Alex Mikkelsen enfrenta o Daniel Evans, né? E a gente também tem Fabian Marojan enfrentando o Gabriel Diallo, esse jogo é bem interessante, Ben Shelton enfrentando o Mackenzie McDonald e o Alexander Millen enfrentando o Roger Rune. Então, amanhã eu devo cobrir alguns jogos aqui, né? Musetti e Norrie acho que merece destaque, Monfils e Wu também pode ser legal, voltar a não ver o Monfils nas quadras duras, vamos ver o que acontece. E já deixando aqui um detalhe que amanhã tem jogo de brasileiro, né? O Thiago Wilde vai enfrentar o Engel da Alemanha, um jogo perigoso pelo que o Engel vem jogando e até pelo quanto o Thiago Wilde caiu no ranking. Então, assim, vamos ver o que acontece também para ele lá em Kubitschel. E assim, né, o ATP 500 de Washington, alguns favoritos já estreando amanhã, como é o caso do Rune, do Shelton, do Musetti. Então, a ver o que acontece nessas duelos de amanhã. Então, gente, de hoje, na verdade, já que estamos aqui, né, na madrugada de terça-feira, os jogos são hoje, terça-feira. Então, correção aqui. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.